Salve povo do Novotec! Esse aqui é um vídeo para falar de tabelas em HTML. A tabela em HTML ela é bem semelhante às tabelas que a gente monta no Word. Vou pegar um exemplo aqui. Isso aqui é uma tabela em HTML, é um cardápio, tá? Isso aqui é só um título em H1 e ele distribui as informações em linhas e colunas. Então aqui eu tenho uma tabela de 1, 2, 3, 4 linhas por 3 colunas. Então eu estou mostrando o resultado final para mostrar para vocês passo a passo como a gente vai chegar nessa tabela usando as tags de tabela. Eu costumo também montar a tabela no Word, deixar do jeito que eu quero no Word e depois usar o Word como modelo para montar em HTML. Porque todos os recursos que o Word dá para você montar uma tabela, o HTML também disponibiliza. Então eu quero chegar nessa tabela aqui. É uma tabela de cardápio. Como que eu vou fazer isso? Vamos pelos códigos então. Primeira coisa, você vai criar o HTML básico, tá? Aqui eu tenho abertura e fechamento do HTML, seção head, que eu não vou usar para nada nesse exemplo, e dentro do body, que é o que me interessa, eu só coloquei o título ali, ó, cardápio. Então essa estrutura aqui, ela vai estar montando para a gente somente o título. Então eu nem comecei a mexer com a tabela ainda, certo? Vamos inserir a tabela então, logo abaixo do título. Aqui está o início da minha estrutura de tabela. Bom, o H1 vocês já tinham visto e o body também. Todo o resto está aqui entre o final do H1 e o final do body. Então é o comando table. Tá vendo que eu abro ele aqui com table e fecho com barra table. Abre e fecha. Aqui eu coloquei border igual a 1, que é para ele mostrar a borda da tabela, que é justamente isso aqui, ó. A borda da tabela é essa. E se eu tirar o border, ele não vai mostrar para mim essa linha divisória. E aqui eu já deixei ela alinhada. Eu vou deixar ela alinhada ao centro. Aqui. A minha borda, a minha tabela fica alinhada ao centro. Por que não está alinhada ao centro? Aqui. Agora ela está. Eu não tinha atualizado. O align igual center alinha ela aqui ao centro. E o que são essas linhas e colunas? Ó, eu vou mostrar o resultado final para vocês. Eu não vou ter 4 linhas e 3 colunas, então eu vou começar montando a primeira linha, que é a minha linha 1. A linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2 e linha 1, coluna 3. E como que isso é montado? Dentro do table, eu tenho essa tag, que é a tr/tr. Ela é a linha, então eu abri e fechei uma linha. E dentro da linha, eu vou abrir e fechar as células da linha. No caso, eu quero 3. Ó. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. E linha 1, coluna 3. Então, ela vai ficar dessa maneira. Então, essa linha é tr/tr. E cada coluna dessas, td/td. td/td, td/td. Então, olha aqui, eu tenho um jogo de tr, que é a linha, né? É a abreviação de table row, ou linha de tabela.
E dentro tem 3 células, que é o TD, abreviação de Table Data, ou dado da tabela. Então, cada TD desse é uma coluna. Então, esse código aqui vai gerar esta visualização aqui. Por que que ela está alinhada? Porque eu usei o parâmetro align igual center lá no table, ó, alinha ao centro. E por que a borda aparece? Porque eu usei border igual a 1. Se eu tirar, ó, tirei a borda, olha como é que vai ficar o arquivo. Sem borda. Opa, pera aí, porque não... Ah, tem que salvar aqui, né? Salvei. E aqui o arquivo sem borda. A visualização fica complicado, parece estar tudo emendado. Então é muito interessante você colocar a borda aqui para você visualizar. Salvei. Agora com borda. Tá. E se eu tirar o align também, ó, o align ele pode ser left, esquerda, center, que é o centro, e right, que é a direita. Se eu não colocar o align, o padrão de alinhamento da borda, deixa eu salvar aqui, é esquerda. Então ficaria assim, alinhado à esquerda. Não quero. O resultado final é esse, lembra? Eu quero alinhado ao centro. Então eu volto aqui, align igual center, atualizo. Pronto, então eu tenho uma linha, 3 colunas, alinhadas ao centro com borda. Borda de espessura 1 pixel, né? Eu posso mudar para 2, para 3, para 4, depois vocês podem experimentar como é que fica. Só que eu não quero apenas uma linha. Olha o meu resultado final. Eu quero 1, 2, 3, 4 linhas. Então, daqui, eu vou selecionar a primeira linha estando pronta. Você seleciona ela. Seleciona inteira, né? Ctrl C para copiar. E eu colo ela mais 3 vezes abaixo. Ficaria assim, ó. Eu simplesmente dei o Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, copiei uma, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, 3 vezes. Aí eu vou ter 4 linhas. Só que nota que a primeira é linha 1. Então eu atualizo para eu me localizar. Eu só mudei o texto que está dentro do Table Data. Linha 2, linha 3 e linha 4. Então eu vou ter uma linha com 3 células, 2 linhas também com 3 células, 4 linhas e 5 linhas dentro da tabela. Olha onde que abre e fecha a minha tabela. Ela é o container principal, né? Ela que vai conter todas as linhas e as colunas. Como que isso aqui fica? Fica assim. Notem que eu atualizei o número da linha para me localizar. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Linha 4, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu só mexi no número da linha. Então, dessa codificação, eu gero essa visualização. Próximo passo, eu quero chegar aqui. Ótimo, eu vou colocar o conteúdo. Então, eu só vou fazer a digitação. Em vez do texto aqui, ó, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, eu vou trocar, sempre baseando no meu modelo, né, pelo conteúdo. Então, eu só apago no lugar aqui, onde eu estou com o número da linha e da coluna, eu apago esse texto e substituo pelo texto que eu quero, ainda sem formatação. Então, nota, ó, a primeira linha, primeira coluna é bebidas. Embaixo de bebidas vai aparecer refrigerante, suco e água mineral.
a segunda célula, a segunda coluna é lanches, debaixo de lanches vai estar sempre o segundo, ó, Bauru, misto quente e hambúrguer. Terceira coluna, sobremesas, ó, é a terceira linha, ó, pudim, brigadeiro e bolo. Se você separar, essa é a primeira coluna da primeira linha, primeira coluna da segunda linha, primeira coluna da terceira linha, primeira coluna da quarta linha, vai ficar assim. E de resto, daqui para cá, o que, que eu mudei? Eu mudei o tamanho, porque a tabela ela se ajusta ao tamanho do seu maior conteúdo. Então, ela fica exprimida. Eu mudei o tamanho dela, eu coloquei 600 pixels e coloquei um destaque aqui no cabeçalho da primeira linha, um fundo amarelo, e centralizei ele como se fosse um tópico de cabeçalho mesmo. Como que eu faço isso? Aqui, ó. Primeiro eu venho na tabela e adiciono isso aqui, ó, width igual 600, ou seja, comprimento é igual a 600. Pode ver que não tinha no anterior, ó. Eu coloco aqui, ele passa do tamanho padrão dele para um tamanho fixo de 600 pixels. E aí, essa linha qual que é? É a primeira linha. É a primeira linha. Então, eu venho aqui e coloco na primeira TR minha, ó, BG Color amarelo. Você pode pôr um código de cor aí. E alinhamento centralizado. Olha a diferença para o anterior. Só tinha o TR, tá vendo? Daqui eu acrescentei dois parâmetros. O BG Color, que é a cor de fundo, e o Align. Aí ela ficou assim. O resultado final foi esse. Então eu saí daqui para cá, montei a primeira linha. A primeira linha, Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei mais 3 vezes, fiz as outras linhas, acrescentei os conteúdos texto e dei uma pequena formatação. Onde que está tudo isso? Na apostila de vocês, página 7, ó, tabelas. Então aqui eu falo da tag table e olha quanta coisa eu posso formatar o table aqui, ó, borda, alinhamento, cor do fundo, cor da borda, largura, altura, espaçamento entre as células, espaçamento entre as bordas. Esse é o table/table. Depois vem o comando TR, que eu falei já é a linha da tabela. Ela só tem dois parâmetros, que é o BG Color, que é a cor de fundo, e você pode usar um background, que é uma imagem de fundo, mas não fica bom. E por último o TD, que é o Table Data. Esse sim tem muita formatação, que é a célula, é a coluna. Você tem alinhamento, que é o alinhamento horizontal, o V-Align, que é o alinhamento vertical. O Co-Span e Row-Span a gente vai mexer na próxima aula, que é você mesclar células, largura, altura, cor de fundo. Tudo isso aqui dá para fazer formatação nas células para você chegar em algum formato desejado. Beleza? Então vamos à prática.